Amados, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreve o nosso irmão Mateus, lá no capítulo 14, e nós vamos ler verso 13 ao verso de número 21. Mateus, capítulo 14, primeiro Evangelho, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 14, verso 13 ao verso de número 21. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Traz por título a primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantando a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhe vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Nós vamos meditar nessa noite sobre crescer e multiplicar. Quando lemos na palavra de Deus a ordem do Senhor dada a nós, a partir de Adão, foi como está em Gênesis 1, 28. Não aparece a palavra crescer, aparece a palavra sede fecundo. Então, com base nisso, nós vamos meditar nesta noite, tendo como referência esse texto de Mateus. Nós vamos perceber, amados, que, de certa forma, Adão, ele cumpriu o que o Senhor determinou a ele, mas não de maneira plena, não de maneira total, de maneira absoluta. Ele teve uma genealogia, casou, constituiu uma família, teve filhos e filhas, diz a palavra do Senhor, mas ele não cumpriu plenamente essa palavra do Senhor. Ele falhou. Tanto é que, quando nós abrimos a palavra, como fizemos domingo passado, em Hebreus capítulo 11, a primeira referência de bom testemunho de um homem que andou segundo o coração de Deus foi o seu filho Abel. E não faz referência ao seu pai Adão.
A referência que temos é o que está lá em Gênesis. Mas como referência de bom testemunho, deveria o autor da carta aos Hebreus fazer alguma menção de Adão, mas não faz. Faz do seu filho Abel, a partir de Abel, e ignora a figura de Adão. Quando nós olhamos também na palavra de Deus, no próprio texto de Hebreus capítulo 11, tem uma outra fase da história de Israel, que o autor da carta aos Hebreus, ele pula. Ele não faz nenhuma referência a esse período, que é o período em que o povo de Israel, o povo de Deus, o povo eleito, sai do Egito até entrar em Canaã. Ele não faz nenhuma referência a esse período. Se você olhar Hebreus capítulo 11, o autor faz referência à figura de Moisés, das proezas, dos sinais, do modo como Moisés também agradou o coração do Senhor. Depois você percebe que o texto de Hebreus capítulo 11, ele já vai lá para Josué. Então, 40 anos daquele povo no deserto, eu vejo que o autor da carta aos Hebreus, ele também não encontrou, naquele período da história, algo realmente que pudesse ser referência de ensinamento para nós, a não ser naquilo que nós não devemos fazer. Mas no que devemos fazer, né, não há nenhuma menção. Não há menção então a Adão, não há menção a esse período de 40 anos em que eles andaram pelo deserto. Como eu disse, de Moisés passa para a história de Josué. Então, nós vamos perceber, amado, que houve falha na vida de Adão, para que ele pudesse crescer, ter uma vida de crescimento, e que ele pudesse ter uma vida de multiplicação em todos os aspectos da sua vida. E também não há, como eu disse, nenhuma referência aos 40 anos. Com base em Mateus, nesse texto da multiplicação dos pães, eu gostaria de meditar hoje à noite com a igreja sobre 3 requisitos, se nós queremos ter uma vida de crescimento e uma vida de multiplicação. Primeira coisa que eu enxergo aí e que gostaria de compartilhar com os irmãos hoje à noite os 3 requisitos são esses: compaixão, consciência e confiança. O autor da carta aos Hebreus, ele nos desafia, no capítulo 12, verso de 1 a 2, ele diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, devemos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. O autor da carta aos Hebreus então lhe diz: olha, se nós queremos ter uma vida frutífera e de crescimento, não olhemos para Adão, não olhemos para esse período de 40 anos no deserto. Eu costumo sempre dizer que na vida
nós temos dois modelos que nós devemos nos espelhar nele. Alguns fazem a opção errada de justificar seu fracasso, de justificar o seu vício, de justificar porque não vive uma vida de vitória, uma vida alegre, uma vida plena na presença de Deus, porque ele aponta para um exemplo negativo. Porque alguém que deveria ser referência na vida dele não foi, então ele justifica a si mesmo olhando para esse mau exemplo. Não é isso que a palavra, não é isso que o autor da carta aos Hebreus nos desafia a fazer. Ele está declarando, nós, eu e você, estamos rodeados de bom testemunho. E ele então já havia descrito no capítulo 11 o exemplo de Abel, o exemplo de Enoque, o exemplo de Noé, o exemplo de Abraão, o exemplo de Jacó, o exemplo de Davi, o exemplo de Josué, o exemplo dos profetas, os exemplos de homens e mulheres que venceram, que viveram uma vida de maneira plena e total aos olhos do Senhor. Defeituosos, com falhas como eu e você, esses homens também eram iguais a nós. Então, amado, aqui, o autor da carta aos Hebreus, do capítulo 12, ele diz, olha, né, se nós também queremos viver uma vida que agrada ao Senhor, nós estamos rodeados de bom testemunho. Um bom testemunho estimula a gente. Um bom testemunho anima. Um bom testemunho ajuda a gente a vencer alguma coisa que a gente acha que não vai vencer. Consegue alguma coisa que a gente acha que é impossível a gente conseguir. Então o autor da carta aos Hebreus, ele diz, nós que estamos rodeados dessa nuvem de testemunha, de homens e mulheres de Deus que venceram, que lutaram, que tiveram momento de fraqueza, que oscilaram muitas vezes na sua fé. E ele diz então que nós devemos nos espelhar nessa nuvem de bom testemunho que nos fala o capítulo 11. Se você ler o capítulo 11, como nós falamos domingo passado à noite, né? Se você ler, ele sempre vai enfatizar o bom testemunho. Alguém venceu por causa do seu bom testemunho. Alguém teve uma vida de vitória por causa do seu bom testemunho. Alguém viveu uma vida plena e total, uma vida de exemplo, e ele deu um bom testemunho. E nós sabemos hoje, amado, como um bom testemunho nos ajuda. Um bom testemunho nos anima, um bom testemunho nos fortalece. Então ele está dizendo aqui, se nós queremos também viver uma vida de crescimento e de multiplicação, como é da vontade do Senhor, então olhemos para essa nuvem de testemunha. Leia, novamente eu vou recomendar, leia o capítulo 11 e anote quantas vezes aparece a palavra bom testemunho. Eles são testemunhas que é possível viver uma vida abençoada pelo Senhor. Que é possível, não é algo impossível de alguém alcançar. Não é impossível de alguém obter, de alguém alcançar aquilo que o Senhor tem como proposta para mim e para você. Olhamos para essa nuvem de testemunho. Aqui nós vamos usar, como você percebeu, a multiplicação dos pães. Um milagre.
E nós sabemos, amado, que todos nós, talvez aqui poucas pessoas, talvez não teria para contar para nós um testemunho de uma bênção alcançada, de uma cura alcançada, de uma vitória alcançada. Se nós franqueássemos a palavra hoje à noite e dizer, você pode dar um bom testemunho, você pode dar um testemunho do que Deus tem feito na sua vida no ano passado, certamente, amado, muito de nós, talvez gostaríamos de vir aqui à frente e dizer, eu tenho um testemunho para dar. E quando a gente ouve esse testemunho, como isso é importante para a nossa edificação. Mas o que nós sempre devemos lembrar, amado, que nenhum milagre é um fim em si mesmo. O milagre não é um fim em si mesmo. Jesus multiplica o pão. Jesus cura o cego. Jesus cura a mulher com hemorragia. Jesus cura vários exemplos de cura que temos na palavra do Senhor. Aqui Jesus multiplica os pães e os peixes. Alguém calcula, alguém deduz que pelo que nos fala aqui o Evangelho de Mateus, haveria cerca ou aproximadamente de 18 a 20 mil pessoas naquela ocasião da primeira multiplicação dos pães. Veja bem que a palavra do Senhor termina dizendo, e os que comeram foram cerca de 5 mil homens, mas havia ali crianças e mulheres. E alguns então calculam que haveria de aproximadamente de 18 a 20 mil pessoas naquela ocasião. Então nós temos esse testemunho desse milagre realizado. E nós cremos que o Senhor é um Deus de milagre. Amém, amado? Amém? Eu creio, eu posso testemunhar. Eu poderia testemunhar para os irmãos quantos exemplos de milagre na nossa família, na minha vida, na minha casa. Mas o que nós devemos sempre lembrar, o milagre não é um fim em si mesmo. O milagre não é um fim em si mesmo. O autor da carta do Evangelho de João, o autor, ele diz lá em João, Evangelho de João, capítulo 20, verso 30 e o verso de número 31. Ele diz, porque Jesus operou os milagres. Qual era o objetivo dos milagres? E ele então diz o seguinte, na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados. Para quê? Ele responde. Para quê? Poderia ser a sua pergunta. Ele responde. João responde. Estes, porém, foram registrados. Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenhas vida em seu nome. Como eu disse, amado, o milagre não é um fim em si mesmo. Muitas pessoas, elas vão a Jesus carente de um milagre, e Jesus faz milagre sim. Essas pessoas de Hebreus capítulo 11 eles relatam da maneira miraculosa, tremenda, maravilhosa, que o Senhor os já abençoou, que eles foram instrumento de Deus na mão do Senhor. Mas eles sabiam, amado, que o milagre não é um fim em si mesmo.
É triste, amado, quando nós vemos muitas pessoas indo a Jesus porque a cabeça doeu, porque a barriga doeu, por causa do câncer, por causa dessa outra dificuldade, porque precisa de um emprego, porque está com problema no casamento, e elas usam o milagre como um fim em si mesmo. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor operou tantos outros milagres, e esses não foram escritos. E o próprio João testifica no final do livro, dizendo: se fôssemos então, se ele fosse registrar todos os milagres que Jesus operou, não haveria como escrever um livro. Seria impossível registrar em um livro, em um caderno, tudo que Jesus realizou. Amado, nós sabemos, eu e você não temos dúvida. Quando a gente deita e dorme, é um milagre, porque muitas pessoas deitam e não conseguem dormir. Eu, pelo menos, geralmente é assim. Deitou, daqui a pouco apagou. A irmã Dazinha tem mais dificuldade. Quando a gente levanta, é um milagre. Eu estou aqui, é um milagre. Eu respiro, é um milagre. Quantos milagres o Senhor opera em nosso favor diariamente? Milagre você está vivo. Milagre você está aqui. Milagres que o Senhor opera, mas nós sempre devemos entender: o milagre não é um fim em si mesmo. João diz que esses que estão escritos, registrados na palavra, foram registrados para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Morto foi ressuscitado, cego voltaram a enxergar, aleijado voltaram a andar. Então a Bíblia está dizendo para mim e para você que isso não é possível através de nenhuma outra pessoa. Isso não é possível através de nenhuma outra pessoa, seja no céu ou na terra. Mas esses milagres, eles foram deixados para que você creia que Jesus Cristo é o Senhor. Você já crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? O maior milagre, depois daquilo que nós recebemos ao nascer, é saber que um dia estaremos com Cristo Jesus no céu. Com câncer ou sem câncer, com um coração bom, com um coração ruim, quase cego ou enxergando muito bem, não importa. Um dia esse corpo mortal descerá à sepultura, mas nós seremos glorificados e estaremos com Cristo para todo sempre. Para que você creia que Jesus Cristo é o Senhor. E que para que você creia, que para que você crendo, tenhas vida em seu nome. O que nós mais anseiamos? Nós anseiamos vida. Alguém pode ter dinheiro, mas trocaria todo o dinheiro pela sua vida. Alguém pode ter muito bens, mas trocaria todos os bens, não venderia a sua vida, não trocaria a sua vida. Então a Bíblia está dizendo, para que vocês tenham vida em seu nome. Mas não é só vida aqui na terra, não é essa vida passageira. O que nós sabemos, meus amados, tudo aponta para Ele.
os sinais, como João escreve, ou o milagre, como Mateus escreve, não são um fim em si mesmo. João, capítulo 1, verso de número 29, a Bíblia diz: viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhando com firmeza para Ele, autor e consumador da nossa fé. Cada dia, amado, nós somos desafiados. Cada dia vem a luta. Cada dia vem as dificuldades. Mas a palavra do Senhor está nos exortando cada dia, dizendo: olha, meu filho, olha, minha filha, se você quer prevalecer, se você quer viver uma vida que realmente seja agradável, olhe para Jesus com firmeza. Não é olhar para Jesus de qualquer maneira, mas olhar com firmeza para o autor e consumador da nossa fé. Como eu disse para os irmãos, nos dias em que o autor escreve a carta aos Hebreus, muitos estavam sendo tentados a retroceder na sua fé. Eu disse para os irmãos domingo passado que o autor da carta aos Hebreus, o autor da carta Tiago, o autor da carta que leva seu próprio nome, eles escreveram para os judeus dispersos pelo mundo, por causa da perseguição por parte do Império Romano. E por causa da perseguição por parte do Império Romano, muitas pessoas naqueles dias estavam retrocedendo na fé. Muitas pessoas estavam desanimando na fé. O autor da carta, o Evangelho de Mateus, o Senhor próprio Jesus fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. O amor se esfriará. E ele fala de pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho, marido contra mulher, mulher contra marido. E nós sabemos, amado, como vivemos tempo onde a nossa família e nós como família somos agredidos. Hoje parece-nos que qualquer ajuntamento pode ser uma família. Dois homens pode ser um casal, duas mulheres pode ser um casal. É o mundo que nós vivemos hoje. E por causa dos escândalos, por causa da perseguição, muitos irmãos, nos dias da carta aos Hebreus, estavam desanimando, estavam retrocedendo. Mas o autor escreve esse desafio, né? Se nós queremos prevalecer, se você quer ser fiel até a morte, se você realmente espera receber de Jesus a palavra: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Olhe com firmeza para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual desprezou toda a ignomínia, toda a dor, todo o desprezo, porque Ele amou a mim e a você de tal maneira.
que as suas dores não foi suficiente para desviá-lo da sua missão. Quando o nosso coração, amado, verdadeiramente arde por amor àquele que nos criou, quando o nosso coração verdadeiramente arde, o nosso coração arde dentro de nós por aquele que morreu por nós, é impossível retroceder. É impossível retroceder. Quando nós experimentamos verdadeiramente o poder de Deus na nossa vida. E quem pode declarar nunca ter experimentado ainda o poder de Deus na sua vida, não está sendo honesto para com o Senhor. Não está sendo honesto para com Deus. Olhando com firmeza. E por isso Paulo também diz, quando escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 10, 31, ele diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Um coração grato, um coração que arde de amor pelo Senhor que nos criou, pelo Senhor que morreu na cruz por nós. Ele vai viver, ele vai fazer tudo para a glória de Deus. Então, amado, para que eu e você possamos esse ano de 2025 crescer e multiplicar, eu vejo, amado, que a primeira coisa que não nos pode faltar é a compaixão. Interessante a palavra compaixão. E eu poderia dizer para os amados dessa maneira: o que você for fazer esse ano, faça com paixão. Mas também tenha compaixão para com seu marido, para com seu filho, para com seu pai, para com a sua mãe, para com seus líderes. Seja mais revestido de compaixão. A Bíblia diz que Jesus, ele olha para aquela grande multidão, e ele olha para aquelas pessoas, e quando ele olha para aquela multidão, a primeira descrição da reação de Jesus ao ver aquela multidão foi compaixão. Compaixão por aquelas pessoas. Filipe, quando olha para aquela multidão, ele vê ali diante dele, quando ele olha e vê aquela multidão, ele vê a multidão como um grande problema. Ele vê como um problema. A Bíblia diz que, olha só a pergunta de Filipe. Jesus olha para a multidão e ele enche de compaixão pela multidão. Filipe, agora consciente da necessidade daquela multidão, ele vê um grande problema, uma grande dificuldade. E ele expressa esse sentimento com essa pergunta: onde e como compraremos pão para eles? Onde? Como compraremos pão para eles? André, quando olha para aquela multidão e suas dificuldades, ele reconhece, ele se vê impotente, ele se vê limitado. Ele diz para o Senhor, Senhor, tem aqui um moço.
ele tem alguns peixes e tem alguns pães. Mas o que é isso para tanta gente? Muitas vezes, amado, nós olhamos para os desafios que estão diante de nós e muitas vezes vemos como um grande problema, uma grande dificuldade, uma grande impossibilidade. Nós até declaramos de certa maneira, olha, se eu tivesse mais recurso, eu faria. Mas geralmente é uma maneira de se desculpar, ou porque não está fazendo a leitura de maneira correta. Mas eu, ouvindo alguém essa semana, pregando sobre a multiplicação dos pães em João capítulo 6, verso de número 9, que é a referência, João capítulo 6, verso de 1 a 13, melhor dizendo, estou aqui só fazendo referência ao verso de número 9, ele diz que através da declaração de Filipe, quando vê diante dele uma grande dificuldade, e vê André reconhecendo a sua limitação, ele diz, este é um terreno fértil para o milagre. Quando nós olhamos, amados, quando nós reconhecemos, como Filipe reconheceu, a dificuldade é grande, a necessidade é muito grande. Ou nós, quando reagimos como André, o que eu poderia fazer para atender essa necessidade? Há um lado positivo, porque é um terreno fértil para o milagre acontecer. Muitas coisas, amado, muitas coisas começam a mudar, podem começar a mudar, dependendo da maneira como eu olho para ela. Algumas pessoas podem ser bem intencionadas, mas diz, olha, a dificuldade é muito grande, o desafio é muito grande, como Filipe falou, ou falar como André, mas que esse recurso não é nada diante da necessidade das pessoas. Isso é bom, tem o seu lado positivo, porque é um sinal de um milagre pode acontecer. E muitas coisas, amado, podem mudar, depende da maneira como você olha. Algumas pessoas dizem que toda crise é uma oportunidade de um recomeço ou de uma queda. Toda crise, tem muitas pessoas olham para a crise como uma possibilidade de crescimento, como uma possibilidade que ninguém vê, e ela consegue superar a outras pessoas que diante de uma crise, ela olha e paralisa, fica inerte por causa da dificuldade. A Bíblia diz que Jesus curou os seus enfermos. É interessante, amado, essa palavra aqui. Antes, Jesus vai falar, ele vai mostrar, ele vai operar o milagre da multiplicação dos pães e peixe. Mas antes de multiplicar os pães e os peixes, primeiro ele diz, Jesus curou os seus enfermos. De certa forma, o olhar de Filipe era o olhar de um homem ainda enfermo.
O reconhecimento de André foi ainda sinal de um olhar que precisava de uma intervenção divina. A Bíblia diz que Jesus curou os seus enfermos. E ali, amado, interessante que a palavra do Senhor também vai declarar no Evangelho de João sobre esse milagre da multiplicação. Em João, a Bíblia vai declarar também que não somente ali mostrar para eles o milagre, mas eu sei, amado, que não foi por acaso, quando a Bíblia diz que Jesus antes cura os enfermos. Com todas as vezes, amado, eu digo que acontece com todos nós, quando nós lemos a palavra do Senhor e temos que ministrar para alguém, seja através de uma mensagem ou através de um ensino. Eu não sei qual é a sua experiência, mas eu posso dizer para os amados com muita tranquilidade que muitas vezes lá no nosso gabinete, no nosso quarto, a gente se dobra diante do Senhor e diz: Senhor, domingo eu tenho que pregar, ou na quinta eu tenho que ministrar. E muitas vezes você lê a palavra, antes de falar com os outros, o Senhor fala com a gente. E a gente chora, né? Essa semana, quando eu estava lendo esse texto, e aí eu fiquei assim, maravilhado, porque a Bíblia diz que antes de multiplicar o pão, a Bíblia diz que Jesus curou os seus enfermos. E todas as vezes que nós abrimos o coração, lemos a palavra com o coração aberto, com a mente aberta, é uma oportunidade de uma intervenção divina do Senhor na nossa vida, através daquele texto da palavra. E a gente ali em silêncio pode dar um glória a Deus e dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor falou comigo. Antes de falar com a multidão, Jesus precisava falar com Filipe, Jesus precisava falar com André, não para censurá-los, mas para edificá-los. Interessante que a Bíblia diz que quando o próprio Jesus dá oportunidade para Filipe falar, a Bíblia diz que Jesus queria experimentar Filipe. E nós sabemos, amado, que cada momento, cada oportunidade, que nós temos uma experiência com o Senhor, nós nos tornamos mais experimentados para novas situações na nossa vida. Como Filipe e André, a partir desse milagre, eu creio, meus amados, que a vida de André e de Filipe não foi mais a mesma. Não foi mais a mesma. Era impossível permanecer o mesmo. Aqui no Evangelho de Mateus, não faz tanta referência a Filipe e a André. No Evangelho de Mateus, fala os discípulos, mas João, com seu olhar de amor, de um homem mais apurado no amor, ele cita esses dois irmãos, que certamente aquele momento da multiplicação foi um momento de cura para André e para Filipe.
E eu digo isso com muito carinho, amado. Todas as vezes que você se coloca com o coração aberto e mente aberta para receber a palavra, é um momento de cura na sua vida. É um momento de edificação. É um momento que você levanta e sai daqui mais experimentado para enfrentar as lutas de uma semana que inicia. No seu trabalho, na sua família, em qualquer momento da sua vida. A Bíblia diz que Jesus olha com compaixão. Interessante, amados irmãos, a Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 4, 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso de número 1, quando Eliseu vai à casa da viúva, cujo marido faleceu e deixara uma dívida muito alta, e ela estava prestes de perder os seus filhos, que iam trabalhar como escravo, como pagamento da dívida. Então a Bíblia diz que Eliseu chega à casa da mulher e diz para ela: o que você tem? Amado, guarde isso no seu coração. O Senhor nunca vai começar a agir na sua vida com base naquilo que você não tem. Ele vai começar a agir na sua vida com base naquilo que você tem, naquilo que você é agora, não naquilo que você quer ser no futuro. Não estou dizendo que essa é a única condição, mas eu quero que você preste atenção nisso. O Senhor agiu na vida da viúva. Ela tinha apenas uma pequena porção de azeite. E foi a partir dessa pequena porção de azeite que ela experimentou o milagre na vida dela. Não importa quão grande, quão extenso, quão rico você seja, o que você tem nas suas mãos, coloque na mão do Senhor e você verá o milagre acontecer. Se esta é a vontade do Senhor para a sua vida. A mulher coloca o azeite e a Bíblia diz que ela paga a sua dívida e outra parte ficou para sustento dela. A outra coisa que eu vejo, amado, que não pode faltar a nós, primeiro é a compaixão. A segunda, amado, é a consciência. Verso 15 ao verso de número 17. Ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. A segunda coisa, amado, que nós precisamos ter é a consciência. A consciência. Para os discípulos, a melhor coisa era eles que resolvam seus problemas. Não temos recurso, não temos como fazer. Mas Jesus olha e diz: olha, dai-lhes vós mesmo de comer. Alguém poderia, mas como fazer, como eu disse, conforme cálculo de alguns, alimentar uma multidão com 5 pães. Eu sempre troco aqui, amado, 5 pães e 2 peixes, né? De repente eu coloco peixe de mais e pão de menos, né? Então, amado, como alimentar uma multidão? Como alimentar? Jesus disse: dai-lhe vós mesmo.
de comer. Atos capítulo 20, verso de número 22, diz assim, Paulo: vou para Jerusalém e eu sei o que vai me acontecer. As pessoas, os presbíteros, os líderes da igreja de Éfeso, ficaram preocupados com Paulo. Paulo diz, olha, não se preocupem, eu sei, eu tenho que ir para Jerusalém. Eu não vou desviar do propósito que Deus tem para a minha vida. Eu sei do que vai me acontecer. Ele tinha consciência do que ia acontecer com ele. Muitas vezes, amado, na nossa vida, Deus tem seus propósitos para a nossa vida. Mas muitas vezes não faltará situações ou pessoas para dizer, pense bem no que vai acontecer se você virar crente. Se você resolver servir a Jesus como Ele quer, como Ele deseja, consciência. João, Evangelho de João, capítulo 4, verso de número 35. Jesus começa a conversar com a mulher samaritana. Os discípulos foram na cidade comprar comida. Os discípulos estavam preocupados com a comida. Jesus estava preocupado com a mulher samaritana. A mulher samaritana era mais importante do que a comida para Jesus. Em alguns momentos nós precisamos realmente dizer, o que é mais importante para mim? É o que eu quero ou o que Deus quer? O que é mais importante para mim? Então, quando Jesus, ainda eles voltam e começa a desenvolver, a continuar aquele diálogo de alimento sobre comida, Jesus diz para os discípulos, os campos já estão brancos para a colheita. João 4,35. É interessante, amados. Aqui em Ponte Lacerda, a gente não tem tanta experiência com isso. Mas se você vai aqui nos nossos municípios, aqui para cima, quando chega a época da colheita, eles param tudo. Não importa se você tem família, não importa se você tem algum outro plano, eles param tudo. Porque se passar a hora da colheita, eles podem ter prejuízo, pode perder a colheita. São homens de negócio preocupados com seus negócios, que deixam tudo. Eu conheço aqui um irmão, que ele, quando época de colheita, lá em Sapezal, Campo de Julho, com a sua carreta, ele vai para lá e fica 3, 4 meses. Não pode esperar. Há coisas, amado, que não pode esperar. Não podemos esperar. Jesus olha para aquela mulher e vê aquela mulher com a sua principal preocupação. Os discípulos para o seu estômago. E então Jesus diz, os campos já estão brancos para a colheita. Outra ocasião, 2 Reis, capítulo 6, verso 16, o exército inimigo, acampado ao redor do povo de Deus, o secretário do profeta sai pela manhã para contemplar, e ele viu um grande exército, um poderoso exército,
acampado ao redor deles. E ele fica desesperado. O profeta Eliseu ora ao Senhor e pede ao Senhor que abra os olhos daquele moço. E quando aquele moço, depois de receber a oração de Eliseu, aquele moço, ele foi curado diante do que ele estava vendo. Ele não via mais a mesma coisa. Eu creio, amado, que aqui também no Evangelho de Mateus, quando Filipe e André é curado, na sua visão, no seu entendimento, da sua maneira de enxergar, acontece a mesma coisa. Aqui eu posso dizer, amado, de 2 Reis, com aquele moço não viu mais um grande problema, não viu mais uma grande luta, ele viu que maior é aquele que está conosco do que aquele que está com eles. Muda a maneira como nós olhamos. Se eu olho para o meu próprio recurso, se eu olho para a minha própria força, se eu olho, fico olhando somente para a minha própria condição, muitas vezes, amado, você não vai chegar a lugar nenhum. Olhe com firmeza para Jesus, autor e consumador da sua fé. Olhe para Jesus, não olhe para o problema, não olhe para a luta, não olhe para a dificuldade, não olhe para a adversidade, olhe para Jesus. Jesus cura meus olhos, eu quero enxergar com os olhos da fé, eu quero enxergar com os olhos que o Senhor de uma nova criatura. Eu quero enxergar, eu não consigo ver, eu só vejo problema, eu só vejo dificuldade, eu só vejo empecilho, só vejo fracasso, só vejo derrota, porque essa é a história da minha família, do meu pai. Amado, mude o seu modo de olhar. E se você precisa de uma cura, peça: Jesus, cura meus olhos. Eu quero enxergar coisa que não estou vendo, que eu preciso ver. Para o primeiro exemplo, a ordem foi: levante os seus olhos. Para o segundo caso, abra os seus olhos. João, capítulo 11, verso de número 8, a Bíblia diz: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e o Senhor ainda quer voltar para lá? Novamente, amado, Atos capítulo 20, os presbíteros, líderes da igreja, quando olha para Paulo, se você for para Jerusalém, você vai ser preso, corre risco de vida, corre risco de morrer. Aqui, amado, quando Jesus, ele deseja voltar novamente para o lugar onde ele já esteve, os discípulos também falam: Jesus, há pouco as pessoas queriam te apedrejar, e o Senhor ainda quer voltar para lá? Amado, eu sei que tanto Paulo, Jesus, como eu e você, nós precisamos declarar, fazer a mesma declaração: não tenho a minha vida por preciosa, conquanto que eu cumpra o ministério para o qual eu fui designado. A minha vida não é preciosa para mim mesmo.
Eu já morri para mim mesmo e agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não tenho medo da adversidade, da oposição, do inimigo, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Meu Senhor não está morto. Meu Jesus não está crucificado, derrotado, humilhado, mas Ele está sentado à direita de Deus Pai, na sua glória. Eu sei, pode me apedrejar, pode tirar minha vida, mas não pode tirar-me o direito da vida eterna que Cristo Jesus conquistou por mim na cruz do Calvário. Eu posso perder, ainda a gente não canta aqui, ainda que a figueira não floresça, ainda que isso, é isso aí, amado. É dessa maneira. A outra questão, amado, é confiança. Compaixão, consciência e confiança. Confiança, versículo de número 18. O número 18, versículo de número 18, é apenas essa frase mesmo. André fala do moço, aí verso de número 18, é apenas uma pequena frase. Então, ele disse, trazei-mos, ou tragam-me a mim, esse moço aí, com os seus 5 pães e seus 2 peixes. Confiança. Eles precisavam confiar que o recurso era pequeno, mas eu coloco na mão certa. Mas eu coloco na mão daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Talvez você tenha pouco recurso. E quando eu falo de recurso, amado, não pense que eu quero falar somente de recurso financeiro. Você talvez é muito simples. Ó, Jesus, o meu recurso é limitado intelectualmente, né? O meu recurso, né? Enfim, eu não tenho tanto recurso. Eu lembro que quando eu fazia seminário, e aí o meu recurso na área da música, naquela época, né? Era bem limitado. Mas era bem limitado. Aí, eu resolvi pegar mais aula particular com a professora. Porque eu já estava preocupado, irmão Dário, daqui um dia eu vou terminar o curso de teologia, e se eu pegar uma igrejinha pequena, onde não tem ministro de louvor, assim como Andrei, para cantar, para me ajudar. Aí eu falei, eu tenho que pegar mais aula particular de música. Aí eu peguei, amado, assim, depois de uns 2 meses, mais ou menos, pegando música de reforço, né, para não ser reprovado no final do ano na música, né? Aí eu resolvi perguntar assim para a professora. Professora Berta, uma americana, era nossa professora de música. Aí eu perguntei assim para ela, depois de uns 2 meses, eu perguntei assim para ela, professora, e aí, do dia que eu comecei até hoje, eu melhorei? Ela falou assim, melhorou. E eu assim, entusiasmado, né? Opa, melhorei, que bom, né? Professora, de 0 a 100, a senhora acha que eu melhorei quanto? Um 0,1%. Eu fiquei assim, amado. Falei, não, eu desisto. Aí eu mudei a estratégia, né? Eu comecei a investir na carreira artística da irmã Dazinha. Com muita dificuldade,
eu consegui comprar um violão. A igreja lá, a Primeira Batista da Várzea Grande, me ajudou a comprar o violão, porque a causa era nobre, né? Dá para a irmã Dazinha aprender violão. Amado, aí tinha que subir uma ladeira da professora de música lá do seminário, naquela altura já era outra, professora Dalva, esposa do pastor Carlos Henrique, foi professora dela de música. Aí, amado, eu via a Dazinha subir aquela ladeira, aí me via assim, amado, capítulo 53 de Isaías, né? O cordeiro assim, subindo assim, né? Calado, sendo imolado para o sacrifício, e não abria a sua boca. A Dazinha, aí eu falei, é a solução, né? A Dazinha vai ser a minha salvação na área da música. Aí, amado, a gente fazia mutirão missionário, e ela foi comigo fazer mutirão missionário na época de férias do seminário. Aí o ladrão entrou na nossa casa e fez um limpa. Aí eu entrei na frente, ela ficou lá na porta, não queria entrar com medo do ladrão, ainda está por lá, né? Não sei o que ela pensou. Ela falou, vai na frente, eu não vou entrar aí não. Aí ela ficou lá fora e eu falava assim para ela, bem, roubou sua corrente. Ela ficou, né? Bem, roubou a panela. Assim. Amado, quando eu falei assim, roubou o violão, a Dazinha vibrou igual o time dela quando faz gol, né? Então, amado, não olhe para o seu recurso. O que Deus quer olhar em cada um de nós é a sinceridade do nosso coração. Eu canto ruim, mas é para os louvores da sua glória. Eu queria ensinar melhor, mas é do jeito que eu sei, é para o louvor da sua glória. Eu não sei fazer nada na igreja, eu sei ficar lá na portaria, é para o louvor da sua glória. Eu não sei ficar lá na portaria, eu sei ficar lá, operar os instrumentos para que as pessoas assistam o culto na internet, é para o louvor da sua glória. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Não olhe para o seu recurso. Confia, coloca na mão do Senhor. Eles colocaram, amado, na mão do Senhor. Né? E também o moço estava pronto para abrir mão da sua refeição. O moço não fez questão. Poderia guardar os 5 pães, os 2 peixes para ele. Quando André foi lá pegar com ele, ele entregou. Ele não reteve. Muitas vezes, amado, a gente retém. A gente segura. Porque estou preocupado comigo mesmo. Por que eles não trouxeram o lanche deles? Por que não trouxeram? Eles poderiam questionar. André foi lá, pega, entrega na mão do Senhor. Lucas capítulo 5, verso 5. Respondeu-lhe Simão, mestre, veja outro exemplo. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Aqui já é outro exemplo. Eles trabalharam a noite inteira, confiado no seu recurso, na sua experiência. Aí Jesus chega e diz, amanhecer no dia, lança a rede, aqui, nessa direção. Jesus foi específico, façam isso, aqui, não é lá, é aqui, lança aqui. Eles lançaram, e então eles falaram, Pedro falou, olha Senhor, nós pescamos a noite inteira. A hora já passou, a hora de pescar já passou, já está amanhecendo o dia, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. O Senhor está mandando, eu vou fazer, porque o Senhor está mandando. E a Bíblia diz que aconteceu ali, eles recolheram a rede cheia de peixes.
cheia de peixes. Pedro confiou, André confiou, que colocando na mão do Senhor é bem melhor. Coloque o seu pequeno recurso na mão do Senhor. Não importa se seja para tocar, para cantar, para servir, para colocar uma aguinha aqui. Obrigado, Isaac, pela aguinha, os irmãos aí, né? Não importa. É o que eu sei fazer. O meu recurso dá conta de fazer isso, né? Quem sabe um dia Isaac ainda vai estar aqui no altar, né? Junto com o Ministério de Louvor. Não sei, né, Isaac? Mas é isso aí, amado. Veja bem, amado. Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. João 6,6. Disse Jesus: onde compraremos? Disse para experimentar Filipe, porque ele sabia bem o que estava para fazer. Guarde essa expressão. A Bíblia diz que Jesus faz alguma pergunta para Filipe e para André. Mas a Bíblia também diz que ele sabia bem o que estava para fazer. Eu quero terminar com essa declaração e dizer, meus amados, Deus tem o melhor para mim e para você. Ele sabe o que vai fazer. Apenas confie, descanse na mão do Senhor. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Seja uma pessoa de compaixão, consciente de quem eu sou, das minhas limitações, mas da minha responsabilidade. E Deus vai multiplicar tudo que você tem, tudo que você possui, para o louvor da sua glória. Amém?